Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aí nos acompanhando. Hoje eu vou falar um pouquinho desse carinha aqui, ó. Vocês conseguem ver, ó, Tilt, no meu caso, Tilt Pro. O que é isso? Esse daqui, gente, é um sensor para você monitorar a sua fermentação. Isso mesmo, você vai colocar ele dentro do seu fermentador e você vai conseguir acompanhar em tempo real, tá? Mandar essas medidas ou para uma planilha no Google Drive, ele faz isso automaticamente, ou melhor ainda, que é o que eu faço, mandar essas medidas para o Brewfather e você não precisa fazer mais nada, você vai ter medições a cada ou 15 minutos ali, ou entre 15 e 1 hora, você não precisa tirar a amostra, medir OG, nada disso, muito legal. Então vamos ver um pouquinho desse carinha aqui. Bom gente, então vou mostrar um pouquinho aqui a nossa... eu vou usar a tela, tá? Por quê? Porque, como vocês podem ver, o meu tilt, o meu sensor, ele está agora dentro do fermentador, né? E isso é importante, por quê? Porque eu vou mostrar para vocês em tempo real aqui a medição acontecendo, isso sendo enviado em tempo real para o Brewfather, tá? Vou pegar o momento exato em que essa medição vai para o Brewfather. Vamos lá, vou mostrar então aqui a tela do site, né, do Tilt. Tilt Hydrometer, esse é o cara, beleza? Ele tem a versão normal, ok, gente? O que significa isso? É uma versão aqui onde você coloca em fermentadores que não são pressurizáveis, não são de inox, e aí ele tem uma capacidade de passar o sinal Bluetooth, né, por esse fermentador. Aqui ele colocou um exemplo, né, de um galão de 20 litros de vidro, mas pode ser também um fermentador de plástico, tá? O preço, vamos lá, primeira coisa, valor, é caro, gente, é caro, não é barato, tá? Então esse carinha aqui é caro, mas eu tenho a versão Tilt Pro, então estamos aqui, vocês podem ver pela imagem, né, o cara está colocando ele dentro de um fermentador de inox, né, que é o meu caso, inox pressurizável. O meu não é auto-refrigerado, tá? Então ele fica dentro da geladeira. Então olha que legal, gente, ele tem capacidade de transmitir esse sinal Bluetooth através da parede do fermentador e no meu caso ainda através da parede da geladeira, beleza? Bom, $250 é caro, ok, gente? É bem caro. Aqui no site, gente, vocês conseguem ver, tem várias cores, tá? Ele diferencia entre si por cores. Se você tiver 5, como que ele vai saber qual é qual? Por cor, né? Então ele tem aqui 8 cores diferentes, beleza? Não sei te dizer se isso te limita a ter no máximo 8 tilt, talvez sim, mas ninguém vai ter 8 desse negócio, é muito caro, é muito caro. E a indústria também vai ter outra forma de controlar, beleza? Ele é com pilha, tá? Uma pilha AA. E aqui eles falam que essa pilha dura de 1 a 2 anos, dependendo do uso, ok? Então, dura bastante. Bom, chega de ver esse carinha. Só um comentário engraçado. Ele parece uma bomba, né? Um negócio que parece um pouco improvisado, um circuito, fio passando. Do outro lado você vê a pilha. E quando meu amigo trouxe para mim dos Estados Unidos, ele ficou morrendo de medo de ser parado pela polícia lá, né, e ser barrado, que teria uma chance, mas deu tudo certo. Gente, instrumento confiável, robusto. Nós vamos ver aqui mais um pouquinho sobre ele. Ok, como que funciona esse carinha, tá? Estou mostrando aqui na tela a medição em tempo real, mas ele funciona via Bluetooth. O que significa isso, gente? Ele vai mandar um sinal via Bluetooth que vai passar pela parede do seu fermentador, dependendo da sua versão, sendo inox ou não, mas ele vai mandar isso via Bluetooth. Então tem um aplicativo que você vai instalar no seu celular. Só de abrir o aplicativo, tá? Com o Bluetooth ligado, ele vai detectar e aí você vai ver a medição ali em tempo real, certo? Só que isso tem uma limitação de distância muito, muito grande. A limitação, não a distância. O que isso quer dizer? Se você tiver ali a 3 metros, provavelmente, talvez um pouco menos, da geladeira do fermentador, no meu caso, o Tilt Pro, passando pela parede de inox, de sinal já não pega bem,
Isso significa que você não vai ter sua leitura? Claro que não. Você pode usar o instrumento da seguinte forma. Você chega perto do fermentador, abre o aplicativo e ali dentro do aplicativo tem a opção que você manda aquela leitura naquele momento ou para uma planilha no Google Drive, ele vai fazer isso automaticamente. Nas configurações eu vou mostrar aqui, tem um lugar que você coloca o link, ou para o Brewfather. E aí você tem que ir lá no Brewfather, vai na parte de configurações, tem algum lá os itens extras, vai ter lá tilt, você ativa aquela opção, pega aquele link e vai colar ali. O que isso vai fazer, gente? Então você pode só chegar perto, abrir o aplicativo e mandar essa medição. Elimina já a necessidade de fazer a coleta de amostra, né? É muito mais prático. Você vai lá, abre o aplicativo, com coisa de 10 segundos você já mandou e pronto, está feito. Só que eu quis mais do que isso. Eu quis ter essa comunicação independente, né? De eu ter que ir lá e abrir o aplicativo. Ele tem aqui Tilt PI. O que é isso? Tilt PI. Eles fazem essa comunicação com Wi-Fi e manda para o servidor, seja ele do Google Drive ou seja ele do Brewfather, tá? Usando o quê? Usando um Raspberry, ok? Então tá aqui, ó, Raspberry Pi, certo? Tem aqui a imagem, a ISO, então vocês baixam isso. Gente, tem um tutorial, se vocês clicarem aqui, ó, no YouTube, tem um tutorial, são vários vídeos ali de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, são vários, mostrando bem no passo a passo, muito detalhado. Vocês fazem essa instalação, tá? Para dentro do cartão de memória, que vai ficar no seu Raspberry. E uma dessas configurações é configurar o seu Wi-Fi. Então você vai colocar lá o seu ID do Wi-Fi, a senha, ele vai conectar na sua rede, pronto, né? Isso vai estar feito. Primeiro ponto, o Raspberry ele tem que estar muito perto do sensor, certo? O sensor vai mandar a medição via Bluetooth para o Raspberry, beleza? Até aí tudo bem. Nessa configuração aqui, você vai configurar lá o Wi-Fi e aí o Raspberry vai mandar aquela medição via Wi-Fi para um desses dois servidores, seja do Google Drive, aí você tem que ter um e-mail Gmail, não pode ser outro, vou mostrar ali, ou então para o Brewfather, certo? E aí você desativa a opção lá de mandar para o Google Drive. Então, aqui o meu já está configurado, essa medição aqui, gente, está acontecendo agora, ó, 1.2 segundo, 0.2, tá vendo? A sincronização é muito rápida, ó. 3 segundos, 4, provavelmente daqui a pouco já vai zerar e mandar outra. Isso depende muito da conectividade, ó, foi até 13 segundos, vocês viram? Não precisa de ter uma medição também nesse nível aí, nessa frequência, né? Mas aí o outro ponto que eu não falei o Raspberry ele tem que estar numa região onde o sinal do Wi-Fi é muito forte, infelizmente, tá? Você tem que ter um Wi-Fi forte. Eu coloquei o extensor de Wi-Fi, de sinal de Wi-Fi, ele tem que estar forte e a comunicação está feita, beleza? Bom, então aqui, ó, como são 8 cores, tenho 8 slots aqui, tá? Nessa parte aqui de login, olha, vocês conseguem ver, eu comprei o preto, né, o black. Se eu tivesse mais de um, aqui teria nesse drop list várias opções, mas eu só tenho esse. E aqui o nome da minha cerveja, eu estou fazendo uma Amber. Se eu fosse usar o servidor do Gmail, coloco o Gmail aqui e clica aqui, ó, usar o default, né, a nuvem, certo? No meu caso, eu estou mandando para outra nuvem que é a do Brewfather. Então tá aqui o link que você vai fazer como. Você vai lá no Brewfather, tá? Eu vou mostrar aqui, mas sem mostrar o meu link, aqui, ó, nessa parte de adicionais extras, ó, tá aqui, tilt, você ativa, certo? Aqui tem instruções de como fazer, tá? Essa configuração, eu vou mostrar, vai ter o meu link, tá? Do Brewfather, você vai copiar esse link e vai colar ele aqui, ó. Você vai configurar o tempo, intervalo de medição. Ele fala que
a cada 15 minutos, tá? O Brewfather, ele só recebe essas conexões, essa comunicação, tá? Via servidor a cada 15 minutos, no mínimo, tá? No mínimo. Então você pode colocar a cada 15, a cada 20, a cada 30, 40. Eu coloco o tempo máximo que o tilt permite, que é o quê? 1 hora, 60 minutos. Por quê? Porque isso consome bateria, tá, gente? Então não faz sentido eu ficar tendo medição a cada 15 minutos, né? Vocês vão ver ali que no gráfico também que chega uma hora que não muda tanto assim. Então, eu coloquei aqui tanto para o tilt pegar essa medição, quanto para ele enviar para o servidor a cada 1 hora. É o suficiente, tá? Se vocês quiserem, vocês podem reduzir o tempo aqui de coleta, aqui, botar a cada 15 minutos, fazer o download desse arquivo e gerar um gráfico com uma granularidade maior. Eu acho bobeira, tá? Bom, e aqui tem outras configurações, tá, gente? Calibração, você pode calibrar ele com água, açúcar, fazer a densidade, temperatura, e aqui outras configurações aqui de sistema. Eu não vou entrar porque aparecem informações aqui do meu IP, essas coisas, mas tá tudo aqui, ok? Bom, agora vamos mostrar isso daqui na prática. Eu estou neste momento fermentando essa cerveja, tá? É uma Amber. Coloquei essa levedura, gente, aqui, ó, no domingo, dia 22 de junho, por volta de umas 5h30 da tarde, mas aí eu fui lavar as coisas todas e tal, e eu comecei a monitorar, tá? Eu vim aqui no tilt, programei para começar a monitorar só por volta aqui, ó, de 6h48, certo? Foi a primeira leitura, tá? E a receita bateu certinho, né? Então, deixa eu ver se tem aqui, ó, o meu programado 1050, ficou com 1050, tá? Então, ela começou aqui 1050 de OG. Quando eu coloquei, tá, o tilt lá, a temperatura estava em 18,6 graus, eu tinha setado para 18, e aí a minha geladeira baixou aqui para 17,3, tá? Então, dá para ver que já deu uma diferença ali de 0,3 graus. Mentira, deu uma diferença de 0,2, ela deveria ter baixado até 17,5, porque eu deixo ali uma esterese de 1 grau. Beleza? Bom, uma análise interessante aqui, gente, ó, a temperatura ficou estável, essa região inteira aqui embaixo. Olha que a OG também está estável, 1050, certo? Quando a temperatura começou a subir, foi exatamente no momento que a minha OG começou a cair. Olha que legal isso, a gente vê isso, é muito legal. Não é o tipo de coisa que a gente vê quando a gente monitora, né, com refratômetro, enfim, porque você não gera esse gráfico, você não faz esse cruzamento disso, né, com esse nível de granularidade. Então, isso daqui mostra o quê? Faz todo sentido, está começando a ter a atividade metabólica aqui, que libera calor e a temperatura sobe. Só um ponto, né, gente? Estamos em junho, tá frio, tá? Talvez se estivesse fazendo 38 graus aqui, essa temperatura interna da geladeira talvez seria afetada e aí ficaria subindo e descendo sem afetar a minha OG. Só um ponto de atenção nisso daí. Esse gráfico, gente, é atualizado automaticamente, tá? No meu caso, ele está atualizando no minuto 40. Então, a cada 1 hora do minuto 40 atualiza. 6h40, 7h40, 8h40. Onde que a gente vê isso? Se eu clicar aqui em editar, tá aqui todas as medições. 00:40, 1, 2, 3, tá vendo? Tudo no minuto 40. Agora são 12:30 e 11h40 foi a última. Ou seja, daqui a 10 minutos vai ter uma atualização. Eu vou filmar, eu vou gravar essa atualização em tempo real. Vocês vão ver isso acontecendo aqui, o gráfico atualizando. É muito legal, tá? Beleza. Bom, gente, ó, vamos lá. Vocês estão vendo aí a minha tela. Agora são 12:39. Não é que vai virar 40 e já vai atualizar, porque está demorando alguns segundos, né? Não é exatamente no início do minuto 40, também tem um tempo de comunicação com Wi-Fi, essas coisas. Então, só relembrando, tá 1043, 19,9 graus. A minha última leitura estava 1044, tá? 19,8. Tá aqui, ó, 11:40. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar olhando para o gráfico aqui, ó, o finalzinho do gráfico, tá? Prestem atenção aí, vocês vão ver essas barrinhas se mexerem. E aí depois a gente olha aqui para a hora, tá? Então, vamos lá, prestando atenção aí no gráfico, já deu 12:40. Tô aqui igual um bobo esperando.
Ó, mexeu. Tá lá, meio-dia e 40. A minha OG caiu para 1043, como a gente já sabia que ia acontecer, porque aqui eu tenho a medição em tempo real. Estava 1042,9. Vamos ver se é 1042,9 ou se ele oscilou um pouquinho. 1043, ou seja, ele oscilou, ficou exatamente 1043, foi a medição que ele mandou. Beleza? Ok, gente, então olha aí que legal. E a temperatura 20 graus, tá? Nesse momento o fermentador tá setado para 20 graus. Então aí, gente, é isso. E isso é maravilhoso, isso é bom demais, entendeu? Isso é muito bom. É caro, mas assim, existem outros dispositivos que também são tão caros quanto, que eu acho que dá para segurar o investimento. E esse daqui é muito, muito, muito legal. É muito cômodo, gente, muito cômodo. Né? Eu inoculei a minha cerveja, a minha levedura na cerveja no domingo. Eu não tirei a amostra até hoje. Na verdade, eu tirei uma para ver o pH e tá tudo dentro do normal, tá ótimo. Tá? Eu acabo optando por não lançar aqui, ó. Se eu quiser vir aqui, eu consigo lançar. Aí eu não lanço a densidade e a temperatura, eu lanço, por exemplo, o pH e a pressão. Eu consigo fazer isso, né? E aí vai ter mais 2 barras aqui coloridas para pH e pressão. Só que eu acho que o gráfico começa a ficar muito poluído. Eu prefiro, quando eu termino a cerveja, eu ponho no campo dos comentários, eu coloco lá pH de 4.3 e a pressão, sei lá, 0,5, 0,4 barra e tal. Eu deixo isso anotado lá. Prefiro ter um gráfico mais limpo. Mas se você quiser, pode colocar aqui também, certo? Então é isso, gente. Eu sinceramente acho incrível, muito bom. Existem outras opções de sensores, tá? E eu tenho o Tilt porque foi o que eu ganhei de presente, eu uso, é maravilhoso. É muito caro, reconheço isso, mas a intenção do vídeo aqui é mostrar o que existe de possibilidade, né? Infelizmente, para o cervejeiro caseiro no Brasil, não só para cervejeiro, mas para qualquer hobby que a gente tem, as coisas são muito caras para a gente, né? Então a gente já começa com um pênalti enorme aí, que é o câmbio, mais as taxas de importação. Então, assim, muito, muito complicado. E isso vale para qualquer coisa, né? E lá fora a turma consegue ter isso de uma maneira mais acessível. Então. Mas eu sei que tem muita gente que tem investido, né, em equipamentos bons, excelentes, caros, caríssimos. E essa opção aqui eu acho que ela é muito legal mesmo. Vai te trazer confiança, tá? Vai te trazer comodidade e, enfim, te dá muita liberdade também, né? Bom, falando um pouco aqui de precisão, na primeira vez que eu usei esse sensor, eu fiz um comparativo, comparando ali com o Brix, com o refratômetro, na verdade, desculpa, com o meu refratômetro e com o densímetro. Gente, as medidas ficaram ali, algumas bateram exatamente, algumas ficaram ali variando muito pouco, tá? Então, é confiável, é muito bom. Eu acho um saco ficar medindo lá no refratômetro, né? Aí você vai, coloca gotinha, aí você tira 2 medidas, dá um pouco diferente, aí você tira a terceira. Enfim, eu acho um saco mesmo. Obviamente uma solução muito mais barata, acessível, mas não é a intenção do vídeo aqui discutir uma opção barata e acessível, é trazer uma alternativa, né, uma nova possibilidade que traz uma comodidade enorme, indiscutível, e para quem está a fim de investir, eu acho que vale muito a pena, beleza? Bom, vou encerrar o vídeo por aqui e é isso, espero que tenha sido interessante, útil. Se tiverem dúvidas, né, pode mandar. Eu vou deixar na descrição do vídeo alguns links do site do Tilt, do tutorial de como configurar o Tilt no Raspberry e, por último, de como configurar e linkar o Tilt com o Brewfather, beleza? Espero que seja interessante. Se curtiram, por favor, deixa o like aí, eu agradeço. Valeu, gente!